O que é um projétil e como a gente analisa o movimento dele? Vamos lá entender? Oi gente, meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemateca. Nessa aula a gente vai começar a falar sobre o movimento de projétil, focando no lançamento oblíquo, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, imagina que a gente tem essa bola de futebol que tá paradinha ali em determinado lugar do campo e aí um jogador vem aqui e chuta essa bola com uma velocidade inicial V0. Quando ele chuta a bola, ela vai seguir uma trajetória de tal forma que se ninguém pegar ela no meio do caminho, ela vai cair no chão de novo, certo? Então, ela faz essa trajetória aqui. Mas como começou essa trajetória dela? Como aconteceu exatamente esse trajeto? Bom, começou a partir de uma velocidade inicial V0, que é uma velocidade que o jogador colocou ali na bola para ela sair do lugar. E quando a bola saiu do lugar ali, ela saiu fazendo essa trajetória em um movimento em duas dimensões. Ela se moveu para a direita, então na dimensão X, e ela se moveu também na dimensão Y, né? Que ela foi subindo e aí depois ela desceu na dimensão Y. Então ela executou um movimento em duas dimensões e esse movimento, o que aconteceu aqui para que ela executasse essa parábola é que a gente tem a aceleração da gravidade agindo para baixo, que fez a bola não sair voando eternamente, né? Se a gente não tivesse aqui a aceleração da gravidade, a bola nunca mais voltaria. Mas como a gente tem a gravidade aqui agindo, a bola subiu, depois desceu. Vamos ver mais um exemplo de um movimento parecido com esse. Imagina que você tem uma bolinha aqui na beira de um penhasco e aí você vem e empurra essa bolinha com uma velocidade V0 para a direita. Se você empurrou a bolinha, necessariamente ela vai cair, né? Ela vai cair lá embaixo. E dependendo da velocidade que você aplicou ali, ela vai cair mais para cá, mais para lá. Então, essa bolinha aqui também executou uma trajetória que foi definida por essa velocidade V0, só que não simplesmente pela velocidade, senão ela não iria cair nunca, né? A gente também tem a aceleração da gravidade atuando aqui para baixo, que fez essa bolinha cair no chão de novo. E da mesma forma que a bola de futebol, essa bolinha também executou um movimento em duas dimensões, no eixo X, porque ela se moveu aqui para a direita, e no eixo Y, porque ela veio caindo aqui para baixo. Então, nessas aulas, a gente vai estudar o movimento de projétil. E o que define exatamente o movimento de projétil? Um projétil é um corpo que vai seguir uma trajetória que é determinada exclusivamente pela aceleração da gravidade e pela resistência do ar. Aqui nas nossas aulas, a princípio, a gente não vai considerar a resistência do ar, mas vamos considerar a aceleração da gravidade. Então, esses exemplos que a gente viu da bola de futebol e da bolinha no penhasco são exemplos de projéteis, gente. Porque olha só, a bola saiu aqui com velocidade V0, foi lançada aqui, de tal forma que o movimento dela está dependendo apenas da aceleração da gravidade. Não tem uma força externa ali, algo agindo para fazer a bola se mover ou parar de se mover, além da própria aceleração da gravidade e da velocidade inicial com que a bola saiu. Mesma coisa aqui nessa bolinha do penhasco. Ela sai do penhasco com uma velocidade V0 e ela vai caindo exclusivamente por essa velocidade e pela ação da aceleração da gravidade. Tá, mas qual tipo de movimento não seria o movimento de um projétil? Então, vou colocar aqui alguns contra-exemplos. Se você tem um carro em movimento, esse carro pode estar se movendo em duas, três dimensões, mas quando ele está em um movimento ali, ele não está se movendo exclusivamente pela aceleração da gravidade e uma velocidade inicial V0. O carro não foi lançado ali para sair voando, né? Ele está acelerando porque ele tem um mecanismo ali que quando a pessoa pisa no acelerador, ele vai se mover. Ou então, por exemplo, uma pessoa correndo, um corredor apostando uma prova ali. Quando a pessoa está correndo, além de ela ter o contato com o chão ali, ela não está correndo por causa da aceleração da gravidade. Não, ela está correndo porque ela está executando aquele movimento, né? Então, nessa aula, gente, a gente vai estudar exclusivamente o movimento de projétil, quando o corpo é lançado assim e ele se move exclusivamente pela velocidade inicial e pela aceleração da gravidade que está puxando ele para baixo de volta.
Então, nessa aula, especificamente, a gente vai focar no lançamento oblíquo. A gente vai ter o lançamento horizontal e o oblíquo. Nessa aula, a gente vai falar mais sobre o oblíquo, tá bom? Então, para a gente falar sobre lançamento oblíquo, vamos voltar lá no exemplo da bola de futebol. E agora vamos colocar ela aqui no plano XY para a gente conseguir trabalhar melhor com a notação vetorial que a gente está acostumado. Então, a bola de futebol está aqui no ponto 0, 0. Vamos colocar ela na origem do nosso sistema de coordenadas. Aí o jogador vem aqui, chuta essa bola de futebol com uma determinada velocidade V0. Então, vamos colocar aqui o vetor de velocidade inicial. A gente chama de lançamento oblíquo quando o vetor de velocidade inicial tem componentes nas duas dimensões, na dimensão x, então aqui tem o V0x, e aqui a gente tem uma componente também no eixo y, que é o V0y. Então, essa velocidade inicial está atuando tanto no eixo x quanto no eixo y. E aí, quando o jogador vai lá e chuta essa bola com uma velocidade inicial, a bola vai se mover de tal forma que, a partir desse momento, o movimento dela é determinado exclusivamente pela velocidade inicial V0 e pela aceleração da gravidade que está agindo para baixo. Se a gente considerar para baixo como negativo, a aceleração no eixo Y é menos g. Então, repara que no eixo X, como a gente está desprezando a resistência do ar, a gente não vai ter nenhuma aceleração atuando, né? A única coisa que está atuando no eixo X é a velocidade inicial em x. Agora, no eixo y, a gente tem a velocidade inicial em y e a gente tem a aceleração da gravidade que está atuando para baixo, fazendo essa velocidade diminuir, para a bola não voar eternamente, né? Então, o que é importante a gente saber no movimento de projétil? No eixo X, a gente não tem a aceleração, nenhuma aceleração agindo aqui no eixo horizontal. Enquanto no eixo Y, a única aceleração que a gente vai ter é a aceleração da gravidade. Então, como no eixo X a gente não tem aceleração, a gente tem um movimento onde a velocidade é constante. A velocidade inicial em x permanece a mesma ao longo de toda a trajetória da bola aqui, até ela voltar para o chão. Agora, a velocidade em y vai ser determinada pela ação da aceleração da gravidade. A gente tem uma aceleração constante ali, que é essa aceleração menos g, atuando sobre a velocidade inicial que a gente tinha no eixo y. Ou seja, o que vai acontecer no movimento de projétil? A gente pode estudar as duas dimensões individualmente, a dimensão x separada da dimensão y. E na dimensão x, a gente vai ter um movimento horizontal com velocidade constante, porque a aceleração no eixo x é 0. E no eixo y, a gente vai considerar um movimento vertical com aceleração constante. Se a aceleração é constante, a velocidade está variando de forma uniforme. Então, no eixo X é aquilo que a gente chama de movimento uniforme e no eixo Y é o que a gente chama de movimento uniformemente variado. Então, gente, no eixo X, a bola está sempre andando a mesma distância quando a gente passa o mesmo intervalo de tempo. Então, se em 1 segundo ela andou 2 metros aqui no eixo X, em 2 segundos ela vai andar 4 metros. Em 3 segundos ela vai andar 6 metros. É um movimento onde a distância varia uniformemente. Agora, no eixo Y, a gente pode considerar um movimento vertical, onde a velocidade está variando uniformemente. Então, se começou aqui com 3 metros por segundo no eixo Y, e depois de 1 segundo está 2 metros por segundo, então a velocidade vai variar sempre dessa forma. Em 3 segundos vai estar 1 metro por segundo, em 4 segundos vai estar 0. Então, o movimento de projétil nada mais é do que a junção de movimentos que a gente já tinha visto quando a gente trabalhava com o movimento retilíneo. No eixo horizontal, a gente vai trabalhar com o movimento retilíneo, onde a velocidade é constante, ou seja, a velocidade no eixo x é sempre igual à velocidade inicial no eixo x. E a posição no eixo x é determinada por essa equação, que se você for lembrar, a velocidade é a variação do espaço sobre a variação do tempo. Então, a variação do espaço é igual à velocidade vezes o tempo que se passou. Então, x menos o espaço inicial
é a velocidade vezes o tempo. Então, a posição x em um instante t é igual à posição inicial mais a velocidade em x vezes o tempo que se passou. Então, aqui só deduzindo essa equação que a gente tem aqui, tá bom? Mas então, quando a gente for trabalhar com o movimento do projétil no eixo horizontal, a gente pode saber que a velocidade é sempre a mesma e a posição é determinada por essa equação. Posição em um instante t é a posição inicial mais a velocidade vezes t. Agora, no eixo vertical, como a gente tem uma aceleração atuando, a gente usa aquelas equações que a gente usava na queda livre, lembra? Então, a velocidade y em um instante t é a velocidade inicial no eixo y, então, só no eixo y, tá bom? Pegando só essa componente aqui, menos a aceleração da gravidade vezes o tempo. Então, é exatamente aquela formulazinha que a gente usava lá atrás, né? V igual V0 mais a aceleração vezes o tempo. Como a gente está considerando para baixo como negativo, a aceleração fica negativa. E a posição é aquela fórmula que a gente conhece também, S igual a S0 mais V0t mais a t ao quadrado sobre 2. Só que agora a gente adaptou ela apenas para o eixo y. A posição y em um instante t é a posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo menos a aceleração da gravidade vezes t ao quadrado sobre 2. Gente, então quando a gente analisa o movimento de projétil, a gente sempre vai decompor esse movimento em duas partes diferentes, a parte horizontal e a vertical. No eixo horizontal, a gente tem um movimento uniforme, que é aquele movimento com velocidade constante. Então pode ter certeza que no movimento de projétil, a velocidade no eixo x é sempre a mesma, aquela mesma que começou ali. Agora no eixo y, a gente tem um movimento com aceleração constante, que é a aceleração da gravidade atuando ali para baixo. Então, no caso do eixo y, quando a gente decompõe nesse eixo, a gente vê um movimento onde a velocidade varia de forma constante. Então, no eixo y, a gente tem um movimento uniformemente variado, com uma aceleração agindo ali para alterar a velocidade, né? Então, vamos lá continuar entendendo mais como funciona esse movimento, mas antes de a gente continuar, eu te convido a fazer parte da nossa plataforma Matematec Academy. Lá você conta com aulas exclusivas de Física 1 e também de outras matérias do seu curso, além de exercícios resolvidos, provas antigas da sua faculdade resolvidas passo a passo e uma comunidade onde você pode tirar suas dúvidas e enviar seus exercícios. Então, para fazer parte, ter acesso a tudo isso, é só clicar aqui no link da descrição, matemateca.com, e conhecer as nossas opções de planos. Eu espero vocês lá. Então, vamos decompor aqui o movimento de projétil, gente. A bola sai da posição inicial 0, 0, da origem do sistema de coordenadas, com uma velocidade v0. Essa velocidade v0 tem a componente x e tem a componente y. Quando essa bola se move um pouco, ela está se movendo de tal forma que a velocidade em x permanece a mesma, continua sendo v0x, e a gente tem uma nova velocidade em y, porque a velocidade em y começa a diminuir devido à ação da gravidade. E essa velocidade vai diminuindo até a bola chegar no pico dela, na altura máxima aqui, vamos chamar de hzão. E nessa altura, a velocidade em y vale 0. Quando ela chega na altura máxima dela aqui, é quando a velocidade em y já diminuiu tudo que tinha para diminuir e agora vai começar a atuar para baixo. E a velocidade x continua a mesma, né? Velocidade constante no eixo x. E aí agora a bola começa a cair com a velocidade y agindo para baixo, porque a aceleração da gravidade está para baixo, né? E ela fez isso acontecer com a velocidade do eixo y, enquanto a velocidade em x permanece a mesma, até a bolinha cair no chão. Então, vamos fazer um exemplo aqui para a gente aplicar o que a gente viu, gente. Um jogador chuta uma bola de futebol com velocidade inicial, cujo componente vertical é 10 metros por segundo e o componente horizontal é 15 metros por segundo. Desprezando a resistência do ar, então a gente não vai considerar nenhuma aceleração ou velocidade ali no eixo x, responda: quanto tempo leva para a bola atingir a altura máxima da sua trajetória?
Então, olha só, gente, aqui a gente tem a bola de futebol, o jogador vem e chuta essa bola aqui, desenhar os eixos aqui, ele chuta essa bola de tal forma que tem uma velocidade inicial V0, que a projeção no eixo X tem módulo de 15 metros por segundo, que ele falou que a componente horizontal é 15, né? E a componente vertical é de 10 metros por segundo. Então, aqui ele já deu o vetor V0 decomposto, bonitinho pra gente, né? Não precisa nem a gente decompor aqui. Então, no item A, ele quer saber quanto tempo leva para a bola atingir a altura máxima da sua trajetória. Mas lembra o que a gente viu sobre a altura máxima da bola? Ela acontece quando a velocidade no eixo Y vale 0, já diminuiu tudo que tinha para diminuir. Então, a gente pode considerar que quando a gente está na altura máxima do movimento de projétil, a velocidade no eixo Y vai valer 0. E quem é a velocidade no eixo Y, gente? Como é um movimento com aceleração constante, a gente pode usar essa equação, né? A velocidade no eixo Y em um instante t é igual à velocidade inicial no eixo y menos a aceleração da gravidade vezes o tempo. O que a gente tem de informação aqui é que a velocidade inicial no eixo y vale 10 metros por segundo. A gente pode considerar a aceleração da gravidade como 9,8 metros por segundo ao quadrado. E a gente quer encontrar quando a velocidade Vy é igual a 0, porque quando isso acontecer, a gente vai chegar na altura máxima da bola. Então, Vy é igual a 0, V0y é igual a 10, menos 9,8 vezes t. Então, a gente vai resolver essa equação para o tempo, para ver quanto tempo demora para que a velocidade no eixo y valha 0. Esse tempo é o tempo que demora para chegar na altura máxima da bola. Então, a gente tem 9,8t é igual a 10 e, portanto, t é igual a 10 dividido por 9,8, que dá 1,02 segundos aproximadamente. Então, esse é o tempo que demora para essa bola alcançar a altura máxima da trajetória dela. Ela leva 1,02 segundos para chegar até o ponto onde a velocidade em y vale 0, porque depois disso vai começar a diminuir a velocidade, né? Vai começar a atuar para baixo. Agora vamos para o item B. A gente quer saber qual é a altura desse ponto máximo. Então, quando a bola chega na altura máxima dela, quanto vale essa altura? Onde ela está ali na coordenada vertical dela. Então, vamos voltar aqui para esse esquema que a gente fez. Quando a bola está na altura máxima dela, a gente está falando do eixo Y, né? A gente está falando da posição dela no eixo Y. Então, a gente pode usar a equação que a gente tem de posição no eixo vertical para um movimento com aceleração constante, que era y igual a posição inicial, y0, mais a velocidade inicial vezes o tempo, menos g vezes t ao quadrado sobre 2. Bom, a gente sabe que a posição inicial no eixo y é 0, né? A gente considerou que ela sai ali da origem do sistema de coordenadas, então ela sai de 0 no eixo y. A velocidade inicial em y é de 10 metros por segundo. Como a gente quer saber a altura do ponto máximo, o tempo que passa até chegar no ponto máximo é o que a gente encontrou no item A, né? 1,02 segundos. E aí a aceleração da gravidade, que a gente usa como 9,8. Então, a gente quer encontrar qual é a posição y quando t é igual a 1,02 segundos, que é quando a bola chega na altura máxima dela. Qual vai ser essa altura aqui, né? Então, y vai ser 0 mais 10 vezes 1,02 menos 9,8 vezes 1,02 ao quadrado, dividido por 2. Então, fazendo essa conta, a gente encontra que a coordenada y, quando t vale 1,02, é aproximadamente 5,10 metros. Então, essa é a altura máxima que essa bola de futebol vai atingir. Então, ó, gente, como a gente está falando sobre altura, sobre posição no eixo y, a gente usou a equação do eixo y, né, da posição vertical dessa bola. Repara que até o momento a gente não usou nada sobre posição horizontal, né? A gente está estudando apenas o eixo y pelas perguntas que ele fez até o momento.
Agora, no item C, ele quer saber quanto tempo a bola leva, desde o momento que o jogador chutou, até o instante que ela retorna ao mesmo nível inicial. Ou seja, a bola sai da posição 0. A gente quer saber quando ela vai voltar para a posição 0, quanto tempo leva para ela voltar para o chão novamente. Então, usando a mesma equação que a gente usou no item B, a gente quer que y seja 0, sabendo que o y inicial é 0, né? Mais a velocidade inicial, que é 10 vezes o tempo que a gente quer encontrar para que a bola chegue na posição 0 de novo, menos 9,8 vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Então, a equação que a gente quer resolver é basicamente 4,9 vezes t ao quadrado menos 10t igual a 0. Porque, aqui zerou. E aí, a gente pode deixar tudo positivo multiplicando por menos 1, né? Então, essa é a equação que a gente tem. Colocando t em evidência aqui, para resolver essa equação do segundo grau, a gente chega em t vezes 4,9 vezes t menos 10 igual a 0. Então, é uma equação do segundo grau onde a gente não tem termo independente, né? Então, é só colocar o t em evidência. Então, as duas soluções que a gente tem são t igual a 0, que é a solução que a gente já tinha, né? A gente sabe que no tempo inicial a bola estava no nível 0. E a gente também pode ter 4,9t menos 10 igual a 0. Então, 4,9t igual a 10. Portanto, t é igual a 10 sobre 4,9, que vai dar pra gente 2,04 segundos. Então, esse é o tempo que leva para a bola chegar no chão de novo. E repara que é o dobro do tempo que leva para ela chegar na altura máxima, né, gente? Então, metade do tempo acontece aqui, nessa primeira parte onde a bola está subindo, e a outra metade acontece nessa parte onde a bola está descendo. E por fim, no item D, a gente quer saber qual foi a distância horizontal que a bola percorreu durante esse tempo. Então, agora sim, a gente está falando do eixo X. E como a gente quer saber a distância horizontal, a gente está falando de posição. A posição no eixo X é dada por x igual a posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo. A velocidade inicial, que no caso é a mesma velocidade do trajeto inteiro, né? Então, a gente quer saber qual a distância horizontal, então a posição que a bola tá, depois que ela já caiu no chão, ou seja, quando t é igual a 2,04 segundos, que a gente encontrou aqui no item anterior, que é o tempo que ela leva para chegar no chão, né? Então, a gente quer encontrar qual foi essa distância horizontal aqui, só no eixo X, que levou 2,04 segundos para acontecer. E a gente sabe que a posição inicial dela, como ela saiu da origem do sistema de coordenadas, o x0 vale 0, e a velocidade dela vale 15 metros por segundo, de acordo com o enunciado. Então, a gente tem que a posição da bola nesse tempo t vai ser 0 mais 15 vezes 2,04, que vai dar 30,6 metros. Ou seja, a bola percorreu essa distância horizontal nesse trajeto de projétil dela. Aqui ela andou 30,6 metros, para cima ela foi até a altura de 5,10 metros e ela levou um tempo total de 2,04 segundos para executar esse movimento. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram para ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!